Tarde, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje teremos mais uma aula de História e o tema da nossa aula de hoje é o modo de vida dos primeiros grupos humanos, que está no capítulo 3 do livro didático de vocês. Ou seja, nós vamos dar sequência àquelas aulas anteriores que nós tivemos sobre aqueles grupos humanos que nós conhecemos. O desenvolvimento dos seres humanos. Muitos estudiosos consideram como marco inicial da história humana o período em que os hominídeos começaram a fabricar de maneira regular utensílios de pedra com um formato e uma intenção determinada, como facas, machados, lanças. Essa atividade teria começado com o gênero Homo há cerca de 2 milhões de anos. Então, esses primeiros grupos humanos aí, eles batiam uma pedra na outra, tá certo? Até formar uma borda afiada e eles usavam esses instrumentos para cortar carne e pele de animais, certo? E daí nós vamos ver, na aula de hoje, dois períodos muito importantes na vida desses primeiros grupos humanos, que é o período paleolítico, certo? E o período neolítico. Vocês vão observar as características de cada um, o que ocorreu em cada um, os avanços que ocorreu entre um período e outro. Então, esse paleolítico, ele quer dizer pedra antiga ou pedra lascada. Coloquei uma imagem aí para vocês que representa bem o que falei. E o período neolítico, tá certo? Que significa pedra nova ou pedra polida. Nesse período paleolítico, os nossos ancestrais evoluíram, desenvolveram conhecimentos, eles criaram técnicas e fabricaram novos instrumentos de uso cotidiano, tá certo? Algo muito importante nesse período foi o domínio do fogo, que foi algo muito importante para eles, porque esse domínio do fogo permitiu que eles cozinhassem seus alimentos, espantassem os predadores e se mantivesse aquecido, mesmo em regiões muito frias, certo? Eles começaram a provocar o fogo, tá certo? Pelo atrito entre pedras ou madeira. Mas aí, a princípio, eles perceberam esse fogo a partir de queda de raios e atividades vulcânicas e coisas da natureza, tá bom? E eles perceberam aí que ele poderia provocar esse fogo. Então, o fogo, como eu coloquei aqui para vocês, vejam essas imagens da produção do fogo, foi algo muito importante nesse período paleolítico. Como era a vida no paleolítico? Então, os primeiros grupos humanos, eles viviam principalmente da caça e da coleta de frutos silvestres. Eles viviam em acampamentos provisórios, tá certo? No interior de caverna ou também a céu aberto. Mas também com o passar do tempo, eles começaram a construir moradias simples, estruturadas com madeiras, ossos e cobertas com pele. Eles eram nômades, ou seja, eles não moravam em um lugar fixo. Eles se deslocavam de uma região para outra para buscar alimento. Isso por quê? Porque eles não praticavam a agricultura. E eles também não domesticavam animais. Passando aqui o slide. Vamos falar agora do período neolítico, certo? Que eu vou destacar aqui para vocês, nesse período, ele teve algo muito importante, que foi a prática da agricultura, certo? A sedentarização, a domesticação de animais e também a formação de aldeias. O período neolítico, vamos ver um pouco sobre esse período. Então, ele se estendeu entre 40 a 12 mil anos atrás. Houve um grande avanço nas técnicas de fabricação de instrumento, o trabalho cada vez mais cuidadoso de talhe da pedra permitiu criar
diferentes tipos de facas, machados, furadores, raspadores e outros instrumentos. Então, esse período, como eu já havia adiantado, ele foi marcado com algo muito importante, tanto quanto a descoberta do fogo, que foi a agricultura. Então, essa agricultura foi muito importante para esses grupos humanos, porque eles foram deixando a vida nômade e aos poucos ele foi se tornando sedentário. Por quê? Existe uma relação grande entre essa sedentarização e a descoberta da agricultura. Por quê? Com a descoberta dessa agricultura, esses grupos humanos eles perceberam que eles podiam cultivar, tá certo? Os produtos para a sua subsistência. E como isso aconteceu? Tudo começou quando eles perceberam que as sementes que caíam no chão, elas davam origem a novas plantas, certo? E daí eles começaram a enterrar essas sementes e comprovaram, eles contestaram que tempos depois elas germinavam. E foi assim que eles começaram a cultivar a terra, tá certo? Cultivar a terra para produzir os seus próprio alimento, o alimento para a sua subsistência, e eles deixaram de ser nômades, ou seja, eles deixaram de estar se deslocando de um lugar para outro em busca de alimentos. Então, essa prática agrícola, tá certo? Ou revolução agrícola, ela mudou muito a vida das pessoas nesse período neolítico, porque ela exigiu que os grupos humanos, mais esforço desses grupos humanos para planejar a época do plantio, da colheita, organizar a comunidade para realizar o trabalho e providenciar instrumento necessário para a derrubada da mata e o cultivo dos campos, certo? E daí, concluindo a aula de hoje, eu vou deixar uma atividade para vocês, é a segunda atividade desse segundo bimestre. Tem 5 questões. A primeira é a seguinte: como o Homo sapiens obtinha seus alimentos no período paleolítico? Certo? Você vai dizer como era que esses primeiros humanos ele obtinha esse alimento no período paleolítico. Na segunda questão, vocês vão explicar o que significa a palavra sedentarização. O que significa sedentarização, certo? Consultem aí o dicionário, no Google, tá bom? A terceira questão, qual é a relação entre a sedentarização das comunidades primitivas e o desenvolvimento da agricultura? A quarta questão, ela é a questão 4 da atividade da página 48 do livro de história de vocês. No arquivo Word que eu vou enviar para vocês, certo? Que eu estou enviando para vocês, tem já essa questão lá digitadinha para vocês, que é um texto, tá certo? E umas questões para vocês responderem sobre esse texto. Mas aí eu já adianto aqui, que é a questão 4 da atividade da página 48. Mas lá na atividade vai estar tudo arrumadinho, tá certo? Eu já digitei lá essa atividade para vocês. E a quinta questão é para vocês elaborar um pequeno texto explicando a vida dos nossos ancestrais antes e depois do surgimento da agricultura. Como é que eles viviam antes do surgimento da agricultura, o que é que eles faziam e tudo mais. E depois da agricultura, como é que eles passaram a viver? Como é que se tornou a vida deles, tá certo? Depois da descoberta da agricultura. Pesquise nos livros, leiam, pode procurar em outras fontes também, tá certo? Para vocês conseguirem elaborar esse texto. Essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima aula.